Glúten e lactose, mito, moda ou existe realmente alguma razão? Toda vez que surgem assuntos novos nesse campo da alimentação, acaba gerando muita polêmica. Muitas das polêmicas são importantes, principalmente durante um certo período, porque o questionamento é válido sempre. Outras acabam sendo desnecessárias e partem geralmente do princípio da ignorância, do desconhecimento. Aquele que menos sabe acaba tendo as conclusões mais básicas e mais simples e equivocadas também. O básico em glúten e lactose, ou seja, mais fácil é falar de glúten, trigo, né, e do leite, é pensar que a gente sempre teve contato com isso. Na realidade, isso não é uma verdade. O contato com os grãos, por exemplo, tem mais ou menos cerca de 10 mil anos. E os lácteos, né, os produtos lácteos, talvez um pouco menos ainda. O que a gente sabe hoje é que apesar desses alimentos terem um contato antigo, relativamente antigo com o ser humano, não deu tempo para o ser humano se adaptar às diversas mudanças que aconteceram, não só nesses alimentos, que aconteceram demais, mas em outros também. Pensar em trigo do passado para o presente, nós precisamos pensar de como ele foi e como ele é hoje. O trigo sofreu uma evolução que eu chamo de involução. De 14 cromossomos nesse antigo, que vocês estão vendo na imagem, nós temos hoje 28 cromossomos. É quase o dobro, é praticamente o dobro. É o dobro. E o mais importante, já que o glúten não é o resultado do trigo, mas sim de fazer uma farinha de trigo, misturar com água e energia, se cria essa molécula tão diferente que denominamos de glúten e basicamente une duas proteínas e que serve nos pães, nas massas para dar liga e elasticidade. Essa mesma farinha de trigo que no passado concentrava glúten numa certa quantidade, isso nunca fez bem ao ser humano, mas em pequena quantidade, tal como o álcool, por exemplo, não podemos dizer que é tão deletério assim. Principalmente se a ingestão for feita de tempos em tempos e não diariamente, rotineiramente. Hoje em dia, o trigo, a farinha de trigo, concentra em 400% a mais de glúten. É praticamente incompatível com a saúde gastrointestinal, pensando primeiro. Mas já que a gente sabe que tudo que chega no intestino acaba sendo distribuído pelo nosso corpo, nós sabemos que o glúten ele pode causar interferência em diversos sistemas nossos, não só o sistema intestinal. A ideia de que o glúten faz mal somente ao intestino é uma ideia muito antiga. Talvez se naquela época que descobrimos que o glúten realmente poderia causar reações adversas ao corpo, tivéssemos investigado o cérebro, teríamos dado uma outra denominação dessa doença, que é a doença celíaca. E quanto a isso, nós já precisamos entender uma outra coisa muito importante. Existem 3 tipos básicos de incompatibilidade que o alimento pode causar a nós. O primeiro seria simplesmente uma hipersensibilidade. O que a gente sabe por hipersensibilidade é que eu posso ingerir um alimento e ter, por exemplo, dor de cabeça. Ou então ter dor gástrica, epigástrica. Ou então eu poderia dizer que até uma insônia. Então qualquer sistema nosso pode ser afetado. E não necessariamente logo após a ingestão daquele alimento. O segundo grau de incompatibilidade já é a intolerância, o que no trigo é mais conhecido, no glúten é mais conhecido, que a gente chama da doença celíaca. A pessoa que não consegue, não tem enzimas para digerir essa proteína. Quando isso acontece, geralmente o problema é intestinal. E infelizmente, apesar de ser algo tão básico e tão conhecido, essas pessoas passam anos, geralmente, até que consigam descobrir que realmente aqueles distúrbios gastrointestinais, e principalmente diarreias, distensão abdominal, dificuldade com gerenciamento de peso, são realmente do glúten. O terceiro grau, o grau mais complexo e mais simples também de ser diagnosticado, é a alergia. Seria no caso da pessoa ingerir, por exemplo, camarão e ter uma alergia e poder, com edema de glote, ir a óbito. Bom, eu posso dizer para vocês que a alergia é o mais grave, mas é o mais simples, é o mais básico e talvez até o melhor de ter, desde que ele esteja com recursos próximos a algum lugar. Porque a pessoa não tem dúvida de que aquilo faz mal. Convencer uma pessoa, primeiramente, a ficar sem um alimento que causa hipersensibilidade é um pouco mais difícil,
porque geralmente essa pessoa não tem um problema gastrointestinal direto à alimentação, como é o caso geralmente da maioria das pessoas que tem problema com glúten, são hipersensibilidades. E aí o ideal é que a gente entenda que esse alimento é extremamente inflamatório para o nosso corpo, e a inflamação é uma coisa perceptível e imperceptível. Porque eu posso bater o cotovelo e ficar inflamado e perceber. Eu posso ter uma inflamação crônica, ter sempre dor de cabeça, irregularidade menstrual, cólicos abdominais e não perceber a relação direta com o alimento. Até porque hoje em dia a gente ingere a farinha de trigo diariamente, todo momento, café da manhã, almoço, tarde, janta. Quer dizer, é algo realmente incompatível com ter boa saúde. Quer dizer que todos deveriam eliminar o trigo, o glúten da sua alimentação? Não, tem pessoas que precisam eliminar, outras pessoas, o ideal para todos é que diminua o máximo possível. E é claro, não adianta trocar esta farinha e ficar comendo todos os outros tipos de farinha a todo momento, porque a farinha em si não é algo muito positivo para a nossa saúde. Para gerenciamento de peso, não há dúvida, só para a saúde em geral, nunca é positivo. Então, resumindo, glúten não é moda, não é mito, é realidade, é pura realidade. Falar de glúten, falar em tentar reduzir a quantidade da exposição do nosso corpo a esse agente inflamatório para todos, mas mais inflamatório para uns do que para outros, que causa diversas incompatibilidades, é algo real. Quando a gente busca saúde, quando a gente busca uma alimentação mais funcional ao nosso corpo, que traga realmente algum benefício. Quando a gente fala de lactose, nós estamos nos referindo ao açúcar do leite, mas o leite como um todo, ela é uma combinação de proteínas, deste açúcar e de alguns tipos de gordura também. O leite não é um bom alimento. Existem coisas boas dentro do leite, assim como existem elementos bons dentro da grama, do pasto, e nem por isso o ser humano pode se alimentar do pasto, da grama e ter os benefícios da concentração de cálcio, por exemplo, daquele pasto. O leite para o ser humano, ele é muito importante durante um período da vida e principalmente o leite materno. Esse leite é riquíssimo em diversas substâncias e inteiramente compatível com o nosso corpo. O leite da vaca, ele pode causar diversas incompatibilidades, tal como o glúten também pode causar. Primeiramente, a lactose, que é o que mais conhecemos, e é só, como eu falei para vocês, é só o açúcar do leite. Para aquelas pessoas que não têm a enzima que digere a lactose, que se chama lactase, essas pessoas têm a intolerância à lactose, que é apenas um dos problemas do leite. A intolerância à lactose pode ou não ser percebida, por incrível que pareça. Normalmente a intolerância à lactose, ela deveria ser percebida porque no momento que eu não consigo digerir esse alimento, o meu intestino deveria dar sinais para mim. Mas nem sempre isso acontece. Por quê? Porque a ingestão, o nosso intestino está sempre mais preparado para não demonstrar do que para demonstrar. Porque se ele demonstrar tudo que entra de ruim para a gente, praticamente o nosso corpo vai ter que ficar cuidando o tempo todo das reações intestinais. Nosso intestino, realmente, quando a gente falava sobre ser o primeiro cérebro, de fato é o primeiro cérebro. Se a gente pensar o nosso corpo, ele tem dois cérebros, o intestino e o nosso cérebro. O nosso cérebro, por exemplo, ele é um pouco mais burro. Ele vicia em heroína, em cocaína, em glúten, em açúcares, que a gente sabe, todos sabem, em álcool, todos sabem, é no nosso cérebro que acontece, né? Todos sabem que faz mal, tudo isso. Quando a gente fala de intestino, ele é muito mais inteligente. Só que ele está muito preparado para não dar sinais de inflamação. Então ele vai se virando nos 30, até que chega um ponto que fica impossível dele lidar com a quantidade de toxinas que entram. Ele não consegue mais assimilar o que deveria e também acaba jogando fora algumas coisas que não precisavam, que não deveriam. E ele começa a ter inflamação nas suas células. Quando isso acontece, o alimento que não era para ser, que era para ser processado antes de ser metabolizado, assimilado, ele passa a entrar de uma maneira inadequada. Isso causa, primeiramente, uma reação local e, secundariamente, reações que podem acontecer em qualquer área do nosso corpo.
Então é importante que a gente saiba que essa intolerância à lactose pode não ser percebida, isso é muito comum, eu vejo nos exames dos pacientes que ficam surpresos, mas como que deu intolerância se eu não percebo nada? Eu deveria perceber? Deveria, mas provavelmente pelo excesso de ingestão e pelo grau de toxicidade que o teu corpo tem, ele não demonstrou ainda. Isso não quer dizer que o demonstrar, não quer dizer que isso não está fazendo muito mal para o corpo. No momento que a gente desregula nossa microbiota intestinal, nosso intestino, essa peneira que faz entrar tudo que a gente precisa para sobreviver, parte vem através do oxigênio e outra parte vem através dos micronutrientes e macronutrientes que eu absorvo lá no meu intestino. Essa peneira danificada passa a não assimilar aquilo que deveria mais. E aí isso gera uma série de problemas a todos os nossos sistemas. A sensibilidade ao leite, por exemplo, pode gerar acne, irregularidade menstrual, também distensão abdominal, também dores de cabeça, a confusão com a gastrite, por exemplo, isso é extremamente comum. Ou alergias, diversas alergias, principalmente alergias de pele. Outra coisa muito comum nessas hipersensibilidades ao leite é a rinite e a sinusite. Então as mucosas geralmente ficam mais inflamadas. E é tão simples de perceber quando isso faz mal, porque se a pessoa chega a ficar 20, 21 dias sem aquele alimento, testando, fazendo a exclusão, ela percebe as melhoras. E aí ela acaba sendo o próprio médico, o diagnóstico vem dela mesma. Olha, eu diminuí ou excluí esse alimento e me senti extremamente bem. Eu preciso ter esses alimentos na minha vida? Essa é a questão que nós devemos nos fazer. Não. Há vida tranquilamente sem os lácteos e há vida tranquilamente sem a farinha de trigo. Isso não quer dizer que deve todos excluírem 100%. Seria benéfico? Obviamente sim. Mas todos nos beneficiamos da diminuição da ingestão desses alimentos. Então, não é mito, não é moda, é uma realidade. O ideal é que cada um tenha a gestão dessa quantidade de alimentos, tentando primeiramente ficar algum tempo, que seja 2 semanas, sem a ingestão de um, depois 2 semanas sem a ingestão de outro, e percebendo, olha, minha dor de cabeça foi embora, olha, por exemplo, as candidíases, muito comuns em mulheres, olha, eu parei com o leite e melhorou a candidíase, melhorou a rinite, a sinusite, e aí o diagnóstico está feito. Diagnóstico de quê? De incompatibilidade, ponto. Não quer dizer que tem intolerância nem nada, de incompatibilidade. E aí a pessoa durante um tempo começa a entender o quanto que ela pode ingerir daquele alimento sem que esse alimento cause aqueles transtornos que atrapalham a vida da pessoa.